Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai fazer esse desenho tridimensional que vocês estão vendo aí. Aqui eu estou utilizando uma folha A4 e uma régua de 30 centímetros e vou marcar aqui na folha, né, deitado, né, no modo no modo paisagem, e vou marcar aqui o número 5, né, e o número 19. Que vai ser a largura do desenho, a largura da entrada do desenho. Venho aqui em cima na folhinha também e marco também o número 5 e 19. E depois vou traçar duas linhas na vertical para poder determinar, né, fazer o retângulo no formato desejado. Depois de ter feito essas duas linhas aí, eu vou marcar aqui o meio da folha. Vou marcar aqui devo bem no meio da folha, marco no 10,5, que eu vou ter centralizado ali a folha. Vou no outro lado onde eu fiz as duas linhas, eu vou marcar também o 10,5 ali, que é exatamente a parte central da folha, ela estando, né, deitada na horizontal. Agora eu deixo ela em pé. A folha vai estar em pé na vertical. Eu vou colocar aqui o desenho, a espessura do desenho. Vou botar ele com 8 centímetros, né? Então eu vou botar no centro ali onde eu marquei o tracinho. Vou colocar o número 4 e vou marcar ali também o 0 e o 8. O 4 vai bem no meio da folha, onde já fiz a marca anteriormente. Eu marco ali em cima também o 0 e o 8, e deixo o 4 alinhadinho bem com o meio da folha. E seguindo as marcações que eu fiz aqui, eu vou fazer as linhas, né? Só não vou marcar o meio, vou marcar as laterais, fazendo esse retângulo aí que vocês estão vendo. E aqui no ângulo esquerdo, eu vou puxar uma linha vindo para a base, para perto do meio, né? Não vou puxar totalmente para perto do meio do desenho. Vai ser um triângulo, só que não vai ser um triângulo com os três lados iguais. Vai ser um triângulo com os lados diferentes, como vocês podem ver aí. E eu vou marcar aqui 1 centímetro de distância de uma linha para outra, onde eu vou fazer várias linhas paralelas umas às outras. Tudo do lado assim, mais ou menos a mesma distância, e a parte de cima da linha vai ficar um pouco maior, né? E conforme vai vindo para a parte de baixo, vai diminuindo o tamanho, o espaçamento entre uma linha e outra, criando esse efeito de profundidade. E eu venho marcando desse jeito que vocês estão vendo aí os degraus, tudo na horizontal, tudo na mesma direção também. Cada vez indo mais baixo, conforme eu vou indo para a linha da frente, para a parte posterior, eu vou diminuindo. E apago também a marcação que eu fiz do lado da parte de baixo. Vou deixar só essa marcação da parte de cima que vocês estão vendo. E depois venho puxando, né, as pontas, fazendo tudo, várias linhas na vertical também, todas paralelas umas às outras, para poder criar os degraus. E repara aí, conforme o desenho vai diminuindo, vai indo pro ângulo de baixo, o ângulo de baixo direito, também vai diminuindo o espaçamento entre um degrau e outro. E agora eu acendo com a caneta aqui, estou usando a caneta marcador, né? Vocês podem usar uma caneta hidrocor preta, sem problema, que fica muito bom também. Vou fazer aqui, vocês conseguem observar, ó. As linhas começam bem bem afastadas umas das outras e depois vai se aproximando conforme os degraus vão descendo.
E aqui utilizando um lápis 6B, no meu caso que estou usando um 8B, né, que eu encontrei bem escuro, vocês podem utilizar um lápis de grafite 6B também, que é muito bom. Eu vou fazer uma sombra nessa parte aqui do desenho para criar o efeito de profundidade, de quebra ali. Então eu aperto bem o lápis na parte de cima e vou clareando conforme vai descendo, criando esse contraste, esse efeito de monocromia. O pessoal confunde com degradê, mas aqui é monocromia, já que é um tom de cinza só, ou uma cor só, cinza, tons de cinza, né? Eu venho fazendo, eu vou clareando conforme vai chegando para a parte do meio do desenho. Na parte de cima eu aperto bem o lápis e vou clareando conforme vai descendo, e depois eu repito o mesmo processo de baixo para cima também, dessa parte aí do desenho. Eu venho lá embaixo também apertando bem o lápis e vou subindo, clareando também. E já nos degraus eu não aperto demais os lápis, eu faço esses riscos clarinhos aí que vocês estão vendo, mas na parte do lado esquerdo, de onde começa a sombra, eu aperto um pouco mais o lápis, criando também um outro outra monocromia, indo da esquerda para a direita também, na parte onde inicia a sombra ali no degrau. E eu vou utilizar aqui um papel toalha, mas se vocês podem também utilizar o papel higiênico, né? Vocês dobram ele e faz uma pontinha, como eu fiz aí, vocês podem ver. E eu uso para espalhar o grafite, para deixar bem suave e remover essa marcação dos lápis. Aqui embaixo eu aperto bem para poder escurecer um pouco mais e venho espalhando, né, na parte de cima, fazendo esses tons de cinza aí que vocês estão vendo. Esse efeito de sombra, algumas partes vão ficar mais escuras e outras mais claras. Isso acaba manchando bastante o papel, então depois eu venho com a borracha e limpo ali a lateral onde eu sujei sem querer, para deixar o desenho bem limpinho e deixar a sombra só onde é necessário. Como vocês podem ver aí, o resultado ficou bem bacana, né? Criou realmente um efeito tridimensional bem legal, dependendo do ângulo que vocês estiverem olhando. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.